Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 2 Coríntios 1:21. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Hoje eu venho aqui para mais um episódio da nossa programação Quem é você em Cristo? E hoje eu quero dizer a você que você é capacitado. Isso mesmo, capacitado. Nesse contexto em que eu acabei de ler para você, na carta aos Coríntios, Paulo diz que nós somos capacitados por Deus. E ele ainda ressalta que nós não somos capacitados pela sabedoria humana, mas nos tornamos dependentes da graça divina. Eu quero dizer a você que capacitação, ele é um processo que nos direciona para um objetivo. É uma maneira de treinar as nossas habilidades, de nos colocar num posicionamento mais avançado. Porém, com Deus, algumas coisas são bem diferentes. Quando Paulo nos diz que nós não somos dependentes da sabedoria humana, mas da graça divina, ele está querendo dizer que nós somos colocados num posicionamento a ser guiado por Deus. Isso significa que nós já não nos apoiamos na ignorância humana. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Quantas e quantas pessoas são capacitadas. Nós temos hoje a tecnologia onde as pessoas têm tanto acesso a tantas coisas, aprendem, fazem cursos, fazem graduação, têm seus títulos, têm profissões grandiosas, até chegam a ganhar muito dinheiro, mas muitas delas não estão capacitadas espiritualmente. Essas pessoas não têm noção da verdadeira, da profunda sabedoria divina. As pessoas não conseguem entender de fato que essa direção e esse caminho que elas tomaram, muitas das vezes, se não houver sabedoria divina, pode levá-las à destruição. O que isso significa, Inara? Significa que por mais que nós sejamos capacitados pela sabedoria humana, nós tendemos a nos destruir, a ir pela direção errada, porque muitas das vezes nós estamos sendo influenciados de maneira maligna, nós estamos nos apoiando no próprio entendimento e muitas das vezes com um caráter corrompido, tomando decisões erradas, plantando coisas erradas e colhendo coisas erradas. Porém, quando nós nos tornamos dependentes da graça divina, nós passamos por um processo de capacitação que é completamente ao contrário de simplesmente receber títulos. Muitas e muitas pessoas, elas até têm uma inspiração, elas até têm uma admiração por aqueles que possuem patamar, por aqueles que possuem títulos, por aqueles que são considerados os conhecedores, os sábios da humanidade. Mas muitas pessoas não entendem que a sabedoria mais importante que devemos receber é a de Deus. E é através do Espírito Santo de Deus. E essa capacitação é para todos aqueles que estão em Cristo. Então eu quero dizer a você que está me ouvindo hoje, que o intuito dessa mensagem é trazer para você uma coisa que faça você se ressignificar. Eu quero que você entenda. Muitas das vezes nós estamos passando por um processo doloroso. Isso acontece com todos nós. Passando por um processo doloroso em nossa vida e nós não compreendemos. E não compreendendo, muitas das vezes nós nos sentimos injustiçados. Nós achamos que Deus não nos ama, nós achamos que Deus ele não está vendo o que está acontecendo, achamos que ele é injusto, achamos que ele não ouve as nossas orações e nos sentimos vítimas. Com isso, nós não entendemos que estamos dentro de um processo de capacitação. Olha só, se você observar no contexto histórico do Velho Testamento, existem muitas histórias onde todos aqueles que caminharam com Deus passaram por um processo de capacitação. Aqui eu posso citar para você Davi, que foi um dos que foi treinado no pasto. Ele foi treinado com ovelhas e animais para depois ser levantado a rei e guerrear com grandes nações. Não somente Davi, mas existem muitos outros personagens, José, Jacó, Abraão, Moisés, todos esses foram capacitados e passaram por momentos de desafio e aflição para chegarem no propósito em que Deus designou para cada um deles. Assim também somos nós. O intuito dessa mensagem é trazer para você uma nova visão, um novo posicionamento, para que você pare de se posicionar de uma maneira vítima, para que você abandone uma visão enganosa do mundo em que vivemos. Olha só.
Nós vivemos num mundo que nos influencia a acreditar que mais importante é ter título, mais importante é ter dinheiro, mais importante é ter status. E com isso, nós muitas das vezes queremos ser capacitados por cursos, por coisas que nos levem para uma direção profissional. Eu não vou dizer a você que isso não é importante, é óbvio que é importante, não sejamos ignorantes. Todos nós devemos sim ter um desenvolvimento no mundo em que estamos. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que em Cristo a sua capacitação ela é muito superior a isso. O Senhor Jesus, ele nos coloca num processo ao qual dirige as nossas habilidades na direção de um propósito muito superior, não somente por desejos egoístas. Perceba, quando nós somos capacitados pela sabedoria humana, nós somos ensinados a querer coisas através do nosso egoísmo. Então nós trabalhamos, estudamos e buscamos o quê? Coisas que desejamos para nós mesmos. Casa, carro, bens materiais, status, fama, uma carreira profissional bem-sucedida, bons relacionamentos, tudo isso está ligado a desejos egoístas. Um esforço que nós fazemos continuamente para buscar uma capacitação que nos leva a realizar objetivos pessoais e egoístas. Porém, quando nós falamos de uma capacitação vinda de Cristo, nós estamos falando de uma capacitação que te coloca num propósito muito superior, que te leva a ser útil para a humanidade, que te leva a ser útil para Cristo, que te leva a fazer parte do corpo de Cristo, te tornando uma pessoa capacitada para contribuir para um propósito superior. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Muitas das vezes você está passando por um processo doloroso e não entende que esse processo é necessário para a sua maturidade. Muitas das vezes nós estamos tão apoiados, num caráter e em emoções corrompidos pelo nosso passado, por ensinamentos passados, que nós ainda não entendemos que precisamos abandonar velhos hábitos, abandonar velhas situações para verdadeiramente ver e entender o processo de Deus. O processo de Deus é um treinamento que nos ajuda a desenvolver competências e comportamentos relacionais com o Espírito Santo de Deus. Eu vou ser um pouquinho mais objetiva. Quando você se dispõe a ser capacitado por Deus e entende quem é você em Cristo, você percebe que você já não faz pela sua força, você já não faz pela sua vontade, você já não faz por desejos egoístas, mas você permite que o próprio Espírito Santo de Deus te guie para um propósito superior, se esvaziando de desejos egocêntricos e começando a se tornar alguém protagonista de um cenário muito mais especial, de um cenário muito mais valorizado. Olha, quando o Senhor ele nos coloca dentro de um processo, e esse processo de capacitação, ele é bem parecido com aquele processo do deserto. Todos nós conhecemos lá no Velho Testamento, nós vemos que o povo passou pelo deserto. O povo estava no Egito, estava numa terra de sofrimento, eles estavam escravizados, e aí Deus levantou Moisés para ajudar esse povo, para tirar esse povo desse sofrimento. E quando Moisés ele foi lá, tirou o povo de lá e levou o povo para o deserto, o povo começou a participar de um processo de capacitação. Esse processo de capacitação foi um processo em que o povo precisou ser lapidado. Então eles passaram por longos conflitos, por longas situações. E olha, eu quero ressaltar uma coisa aqui. Uma coisa muito importante, o povo ficou 40 anos no deserto, mas as coisas de Deus não é para ser longas assim. O Senhor ele tem um tempo determinado para cada coisa. O Senhor ele é muito detalhista naquilo que ele nos ensina. E ele conhece quem nós somos e por isso ele cria situações para nos ajudar. Porém, quando nós resistimos ao processo de capacitação, nós duramos muito mais tempo nos processos dolorosos porque nós estamos resistindo à vontade do Senhor. Eu vou ser um pouco mais objetiva. Às vezes, Deus ele nos coloca num processo de limpeza. Esse processo de limpeza significa que ele quer que nós abandonemos pessoas, lugares, hábitos, vícios. Ele quer que a gente abandone o nosso caráter corrompido. Ele quer que a gente abandone aquelas coisas que era compatível com a terra do sofrimento, com a terra do Egito, mas nós muitas das vezes resistimos porque estamos tão apegados àquela realidade passada que nós não queremos aceitar o novo de Deus, não queremos passar pelo processo de capacitação e como uma criança imatura queremos ficar aprisionados naquilo, não sabemos largar e resistimos, e quando nós resistimos, nós passamos por um processo bem parecido com o povo de Israel que ficou no Egito. Esse povo ficou muito tempo no Egito
no deserto, justamente porque resistia aos ensinamentos do Senhor. Perceba, durante o processo de capacitação do povo, Deus ele supriu todas as necessidades do povo. Assim também somos com nós, quando nós estamos passando por um processo de capacitação, Deus ele supre as nossas necessidades, seja ela físicas, espirituais ou emocionais. O Senhor traz as pessoas certas para nos aconselhar, o Senhor cria circunstâncias certas para a gente aprender a se desenvolver. O Senhor ele supre as nossas necessidades físicas com roupa, alimento, inclusive com inúmeros fatores que nós mesmos não percebemos. O Senhor nos protege do mal, o Senhor ele nos blinda espiritualmente, ele cria muitas situações durante o processo de capacitação. Deus, ele é um Deus responsável, ele se responsabiliza por você. Quando ele te coloca dentro de um processo, ele já criou toda a estratégia, do começo ao fim. Porém, quando nós começamos a resistir a esse processo de capacitação, nós sofremos muito mais. E aquilo que deveria ser breve, passa a durar muito tempo. Perceba, o povo de Israel deveria passar pelo deserto um curto prazo de tempo, era só alguns dias, mas eles ficaram 40 anos porque resistiram, porque tinha em sua mentalidade um posicionamento de vitimismo, que ficava observando o cenário como uma pessoa que estava só sofrendo. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Quantos e quantos de nós, e eu me incluo nisso, muitas das vezes estamos passando por um processo doloroso e ao invés de nós nos levantarmos querendo fazer a vontade do Senhor, renunciar o que está errado e muitas das vezes entender que aquilo é necessário para uma maturidade, nós cruzamos os braços, nos acomodamos com o cenário e ficamos nos lamentando, murmurando. Esse processo de murmuração, de reclamação, de negativismo, de pessimismo e vitimismo nos faz ficar preso a um processo doloroso de sofrimento, e ao invés de nós passarmos rápido por isso e sermos capacitados por um propósito maior, nós ficamos mais tempo dentro desse processo. Com isso, nós não conseguimos ressignificar o nosso entendimento e entender que Deus está nos capacitando por um propósito maior. Presta atenção nisso. O Senhor ele vai pegar o seu cenário atual, ele vai unir as suas habilidades, ele vai pegar tudo isso através do Espírito Santo dele, vai te capacitar através da graça para que você cumpra um propósito para o reino dos céus. Mas para isso é necessário que você passe por um processo de limpeza, que será excluído coisas da sua vida. É necessário que você passe por um processo de aprendizado, onde você vai adquirir habilidades que você ainda não tem. É necessário que você passe por um processo de melhoria e motivação, onde você abandona os pensamentos negativos, aqueles pensamentos limitantes que faz você acreditar que é um coitado, que é uma coitada. Eu muitas vezes me posicionei como coitada. Eu ficava pedindo para Deus fazer justiça com pessoas que faziam maldades comigo e não entendia que tudo aquilo que eu estava passando era Deus me amadurecendo emocionalmente. Eu precisava passar por relacionamentos que me desafiassem para que as minhas emoções evoluíssem. Assim também é com você, assim também foi com o povo no deserto. Nós precisamos entender que em Cristo nós somos capacitados. Então, meu irmão e minha irmã, que hoje você possa entender que esse processo que você está passando, por mais doloroso que seja, por mais desafiador que seja, é um processo de crescimento. Crescer dói, amadurecer dói. É necessário que a gente comece a ressignificar a maneira com que nós vemos a nossa realidade. Se está muito difícil, pergunte ao Senhor o que Ele está querendo te ensinar. Pergunte ao Senhor o que Ele está querendo tirar de sua vida. Pergunte ao Senhor o que Ele está querendo acrescentar em sua vida. Pergunte ao Senhor o que de fato Ele quer te capacitando nesse processo, porque em Cristo você é capacitado. Nesse processo todo, Deus cria estratégias de adaptação, para que assim você possa entender que não é pela sua força, mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo. Deus, ele precisa moldar o nosso coração, para que assim a gente abandone os nossos desejos egoístas e comece a caminhar verdadeiramente por um propósito superior, por um propósito que vai contribuir para todos, por todos, para a vontade do Senhor. Quantos e quantos de nós não conseguem abandonar os nossos desejos e ficamos em cima de um muro, onde nós olhamos para aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas também olhamos para o que nós queremos, e nessa divergência nós ficamos vivendo constantemente um processo de sofrimento, onde nós não conseguimos nos transformar. Hoje eu quero que você entenda que em Cristo você foi chamado para ser capacitado a cumprir um propósito, e por isso você precisa verdadeiramente entender que você não está passando o que está passando por acaso. Muitas das vezes você orou e pediu, e o Senhor ele quer te entregar, mas para te entregar aquilo que você pediu, ou até mesmo cumprir sobre a sua vida as promessas, é necessário que você seja capacitado. Dentro de todo esse processo, o Senhor ele transforma toda a dor em aprendizado. Ele transforma os nossos fardos pesados em propósito. Ele transforma as nossas murmurações em gratidão. Ele tira todo o pessimismo
vitimismo e transforma em fé e em esperança. Ele arranca a ansiedade, fazendo com que a gente amadureça e transforma tudo isso em maturidade. O Senhor transforma o nosso posicionamento de vitimismo em protagonismo e tira o nosso medo, a nossa dúvida, nos dando ousadia. É importante que a gente comece a ter um novo posicionamento, uma nova visão. É importante que a gente transforme os nossos pensamentos, que a gente renove o nosso entendimento, para que assim a gente entenda que em Cristo nós não somos coitados, nós não somos vítimas, nós não somos aqueles sofredores, mas nós somos pessoas capacitadas. Eu não sei se você chegou a ouvir uma outra mensagem dentro dessa programação mesmo, onde eu disse aqui que Jesus ele treina a nossa alma, que Jesus é como um treinador, que dentro de uma academia ele treina a nossa alma é como um músculo, que quando se faz esforço para crescer, sente dor. Nós vamos passar por aflições sim, mas essas aflições é para nos trazer aprendizado, é para nos trazer capacitação, é para nos direcionar para um propósito, que a partir de hoje você entenda que você não é uma vítima, que as pessoas que foram colocadas no seu caminho, muitas das vezes foi usada até mesmo pelo próprio Deus para te capacitar. Olha só, a gente precisa desenvolver os frutos do Espírito. Devemos caminhar em paz, com paciência, com os frutos de alegria, de ânimo, de disposição. Nós devemos caminhar exercendo o Evangelho de Jesus, mas para isso nós vamos ter que abrir mão do nosso comportamento mimado, de que quer tudo à nossa maneira, de que não aceita nenhum desconforto. Olha só, se alguma coisa estiver desconfortável, entenda, é o Senhor te chacoalhando para tirar todo o comodismo, para tirar muitas das vezes aquele comportamento mimado e imaturo que acha que as coisas devem ser a sua maneira, entender que o propósito é muito maior, que existem pessoas que precisam de você, pessoas que provavelmente já estão passando por processos parecidos com o seu e que vai precisar de habilidades como a sua para ajudá-la. Então que hoje você entenda que tudo isso tem um propósito muito maior. Você não foi chamado para sofrer, você foi chamado para ser treinado, capacitado por um propósito muito maior. Então que a partir de hoje você não se sinta mais injustiçado. Não duvide mais das promessas de Deus sobre a sua vida. Veja o quanto você está evoluindo dentro de tudo isso. Veja o quanto você já cresceu e seja grato a Deus por tudo que Ele vem fazendo na sua vida. Olha, nós devemos olhar para nós mesmos e perceber que muitas das vezes nós estamos passando muito mais tempo de dor porque nós estamos resistindo à vontade do Senhor. Não estamos amadurecendo o nosso entendimento, não estamos expandindo a nossa consciência e abrindo a nossa visão. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus ele quer te entregar muito além do que você imagina, mas para isso ele precisa te capacitar. É exatamente como um treinamento, mas esse treinamento de Deus, ele é superior ao conhecimento humano. Que você possa compreender que você só vai conseguir ser capacitado, treinado e evoluir quando você entender que é pela graça, que é pelo Espírito Santo de Deus, não é pela sua força. Muitas das vezes, o Senhor ele nos dá uma direção, e aqui eu vou finalizar minha mensagem. O Senhor ele nos dá uma direção, ele fala que vai cumprir algo sobre a nossa vida. E aí nós nos empolgamos e achamos que é pela nossa força. Nos apoiamos na sabedoria humana e vamos tentar fazer com o nosso jeitinho. Eu quero dizer a você que está me ouvindo aqui que o versículo que eu acabei de ler é claro. Nós somos capacitados por Deus, não é pelos homens. Não são os homens que nos capacitam, mas é o próprio Deus. E quero mais, eu quero adicionar o que Paulo disse. Ele disse que nós não sejamos dependentes da sabedoria humana, mas da graça divina. O que isso significa? Significa que se o Senhor disse que Ele vai cumprir algo sobre a sua vida, não é através da sua força, não é através do que você entende, não é através da sabedoria humana, mas através do mover espiritual, é através de uma ação de graça. É Deus quem vai mover o Santo Espírito dele ao seu favor. É Deus quem vai mover as peças, trazer as coisas, criar as situações. É Deus quem vai te capacitar. Ele vai te dar as respostas que você precisa, o entendimento, a clareza, a revelação. Ele vai dar a você o que você precisa, mas você precisa estar disponível para ser capacitado. E não pode, em nenhum momento, se apoiar no seu próprio entendimento, se sentindo injustiçado, se sentindo vítima. Tudo o que aconteceu na sua vida até hoje contribui para o propósito de Deus. Por isso que hoje você possa tomar posse dessa palavra, tomando um novo posicionamento, o posicionamento de alguém que em Cristo está sendo capacitado. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento apresentar ao Senhor a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti em nome de Jesus que vá de encontro a ela. Senhor, essa pessoa
precisa tomar um posicionamento de capacitação. Então não deixe, Senhor, essa pessoa continuar num posicionamento de vítima. Não deixe essa pessoa se sentir injustiçada, mas faça com que ela perceba que é um cenário de treinamento, que é um cenário de capacitação, que todas as coisas estão contribuindo para o bem dela. Em nome de Jesus, que a partir desse momento o Senhor tire todo o medo, toda a insegurança, todo o sentimento negativo que faz essa pessoa ficar presa, Senhor, na resistência. Tira toda a resistência, Senhor, dessa pessoa. Mostre para ela, Senhor, que o Senhor vai transformar esses fardos pesados num propósito lindo e belo. E que essa pessoa possa passar a caminhar dentro de uma obediência. Que ela possa te obedecer. Que ela possa verdadeiramente ser capacitada. Que a partir dessa oração, ela possa ter um novo posicionamento. Que seja um divisor de águas, onde essa semente possa trazer frutos grandiosos e divinos para essa vida. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Essa é mais uma mensagem contida na nossa programação especial Quem é você em Cristo? Se você não ouviu todas as mensagens ainda, acompanhe cada uma delas. É uma programação de 21 dias para edificar a sua alma, fortalecer a sua fé e fazer com que você caminhe sendo quem Cristo te chamou para ser. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.